Olá, eu sou Geisa Braga. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Café com Alma. Nosso canal é um canal descontraído, com um bate-papo sobre assuntos da atualidade, trazendo também assuntos relacionados à espiritualidade. E hoje temos aqui Rai Barreto, vocês já conhecem, terapeuta transpessoal, diretor do Centro Espírita Alma d'Ângeles, presidente do Centro Espírita Alma d'Ângeles. Ele também é presidente do Instituto Alma d'Ângeles, hoje mantenedor desse Centro Espírita. E temos também Juliano Moreiro, é arquiteto, musicista e que contribui também tanto com o Centro Espírita quanto com o Instituto Alma d'Ângeles. Sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio. Bem, você apresentou todo mundo e não se apresentou. Eu sou Geisa Braga, sou dentista, sou trabalhadora também do Centro Espírita Alma d'Ângeles. Componente da mesa de debate aqui. Exatamente. Deixa ela se excluir. Eu quero começar a fazer uma pergunta a Rai Barreto. Você, enquanto terapeuta transpessoal, nota que a sua espiritualidade influencia, de certo modo, no seu atender pacientes, no desenvolver do tratamento com pessoas. O que você é espírita, somos espíritas, o que o espiritismo mudou ou influenciou na sua profissão? É claro que, pelo fato de ser espírita, você consegue ter um olhar diferenciado em relação a isso. Então, você está sempre atento à influência do mundo espiritual na sua vida, no todo. Óbvio que isso acontece dentro do consultório, isso acontece porque as pessoas que lá chegam, elas vêm também com suas companheiras espirituais, assim como nós andamos com as nossas. Então, é muito comum haver esse processo. E também é muito comum, por que não, haver um processo intuitivo, muitas vezes como forma de auxílio, né, do mundo espiritual, para que você possa ajudar alguém, para que você possa cumprir com o seu papel, né, que é adequado. Eu acredito que isso acontece com todos nós, hein? Isso acontece também, Juliana é musicista, né? Sim, acredito que sim. Você também encara de uma maneira diferente por ser espírita e ser musicista, Gil? Sim. É diferente o olhar. Eu acho que a grande sacada é que o Espiritismo lhe dá a possibilidade de ampliar a sua visão acerca do mundo. Então, você não vê o mundo somente como matéria, né? Como um corpo físico. Então, você vê como um espírito imortal. Assim sendo, a gente sabe da correlação, da influência que a gente pode ter. E essa influência ela tanto pode ser de um lado positivo, quanto também de um lado não positivo. Na música, eu percebo a influência dos espíritos antes de eu tocar, quando eu me proponho a tocar em algum lugar, quando eu sou convidado para tocar em alguns lugares, eu percebo que existe também uma influência que os espíritos falam assim, que como se eles auxiliassem para que isso fosse acontecer. E percebo também quando eu estou tocando, né? Às vezes eu vou tocar em um lugar, eu estou tocando e aí no meio de uma música que eu estou cantando, às vezes me vem uma outra música para poder tocar. Sugestão. Não é nada como sugestão. Às vezes vem tipo assim, por que você não toca essa música? Vem como forma de sugestão assim, por que você não toca essa música, né? E às vezes eu estou tocando no meio de uma música e aí eu já estou pensando numa próxima música que eu vou tocar. E você como músico, você percebe que há um intuito, assim, há uma troca no seu emocional com essa atuação da espiritualidade? Sim, percebo. Às vezes uma forma que A você palavra consegue... seria nem troca, seria toque, né? Você sente... Tocar o emocional. A troca que eu entendi como um sentido de permutas de energia, né? De você Sim, se sentir sim. tocado. Sim, percebo, às vezes você vai fazer trabalhos aqui no centro, eu percebo isso, às vezes você está tocando, você sente a emoção em determinadas músicas.
Você começa a tocar músicas, tá tranquilo, né? Começa a tocar, você acha, então, pelo menos aparentemente, que você tá tranquilo. No meio da música, você começa a sentir. Né? Eu sinto a presença espiritual, eu sinto como se fosse um acolhimento. É como se você estivesse sendo abraçado naquele momento. E ao mesmo tempo que você sente que você está abraçado, você sente como a espiritualidade como um todo abraçasse aquelas pessoas que estão ali. Eu tenho uma particularidade, eu já comentei isso uma vez quando eu estou tocando. Eu sempre começo a música, a abertura das músicas que eu vou tocar, seja em qualquer lugar que eu vou, variam, né, as músicas, mas eu sempre finalizo a música com uma música que é de Oxum. Que, para mim, não sei explicar, né, racionalmente, mas eu sei que é uma música que eu sinto que toca não somente a mim, mas as pessoas também. E é como se eu estivesse tocando naquele momento e a espiritualidade, através da música, também atuasse nas outras pessoas. E trabalhasse o ambiente, trabalhasse, acho que, o emocional das pessoas. Mas isso não só em ambiente espírita ou de trabalhos espíritas, né? Em qualquer lugar. Eu sempre que eu toco em algum lugar, assim, a não ser que seja, por exemplo, assim, um lugar espírita, eu tenho um repertório espírita para tocar naquilo ali, ou então um MPB, que tem alguma coisa relacionada com temas e tal, assim, músicas que refletem, reflexivas, que façam as pessoas pensarem naquilo, né, como um tema. Mas, em geral, quando eu toco em qualquer lugar, eu sempre finalizo com essa música. Sempre. É uma música que eu adotei como fechamento por conta da energia que ela traz. Eu percebo que quando eu vou tocar essa música, há uma mudança energética no ambiente. Agora vem cá, eu acho que o pessoal de casa está curioso para saber essa música. Fale só assim um versinho ou então uma palhinha. É uma música que é de Jerônimo, né? É conhecida, todo mundo conhece, né? Nessa cidade todo mundo é do fim. Então quando eu começo a tocar, é como se eu sentisse modulações no ar. Eu percebo como se fosse, sabe, uma cadência com a música, como se fosse água. Sabe o movimento que a água faz? É como se eu sentisse esse movimento da água limpando, assim, né? A água lava, a água limpa. E eu percebo isso na mudança das pessoas. As pessoas que estão tocando, estão fazendo alguma coisa, eu percebo que no finalzinho todo mundo, né, tem aquela sensação assim. É uma sensação de tranquilidade, de paz, de harmonia e de alegria. Então, eu não sei porquê, assim, não era intencional. Talvez tenha aí também a influência também do espiritual, né, na intuição. Eu não tinha essa música como fechamento, eu falei, eu preciso de uma música assim, que eu sempre queria fechar com essa música. E essa foi uma música que eu adotei. Você trouxe seu violão hoje? Não trouxe o violão. Ai. Perdeu uma grande oportunidade. Não vamos poder encerrar o episódio com a música do Oxum. Eu vejo isso aí, uma resposta para todo mundo entender, né? Até para quem está em casa nesse momento acompanhando, que essa influência dos espíritos, ou da espiritualidade, vamos tratar assim, nas nossas vidas é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Mais comum. Pergunta 459. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Se podem os espíritos influenciar em nossas vidas? Kardec pergunta isso aos espíritos, os espíritos respondem, muito mais do que podeis imaginar. A bem da verdade, são eles que nos dirigem. Então isso pode ser de forma positiva, essa influência, ou negativa. Né? Então a gente vive isso em qualquer lugar que a gente chega. A gente vive isso em todos os lugares, em todos os ambientes. Inclusive dentro de casa, né? Você é familiar. Todos os lugares, né? Todos os lugares. Todo lugar tem uma ambientação espiritual, energética. Às vezes você chega num lugar para tocar e você sente uma tensão, que às vezes você não sabe explicar o que é, e muitas vezes eu sinto como uma tensão no ambiente, né? Que são aquelas companhias que estão naquele ambiente que vai tocar. Então você sente às vezes uma tensão, uma coisa assim que você não sabe entender. Aí quando eu começo a tocar, as coisas vão se ajustando, né? Parece que vai entrando na modulação. Acho que a música também tem a capacidade de mudar, de modificar as pessoas, né? Através da música você consegue tocar os seres, né? E aí você pode tocar tanto seres encarnados quanto desencarnados também. Sim. Não é uma excludência. Né? Sim, né?
Se você pensar no carnaval, por exemplo, né? Que vai atrás do trio elétrico, principalmente quem já morreu, né? O carnaval é muito maior do que só que Então, é isso. Então, quem acha que vê aquela avenida ali cheia de gente física não acha que tem. a música atrai de acordo com a música e de acordo com o indivíduo, né? Então a música ela é espiritual se ela consegue exercer um papel de tocar o outro, de melhorar o outro, de favorecer o outro. Né? Existe uma frequência de música que eu não sei direito, mas assim, as pessoas falam uma frequência de música angelical. Tem O que você pode falar sobre isso? Tem estudos que falam sobre uma frequência, né, harmônica, tem cantos líricos, porque tudo é uma frequência, né? No universo, a música também é feita de frequência. A frequência que a gente mais comumente ouve é de 440 Hz. Se não me engano, é que é o Lá. Mas existem algumas pessoas que trabalham música, então quanto mais você vai trabalhando a frequência, você vai sintonizando com frequências mais altas, né? Então, frequências que, em paralelo do físico também com o espiritual, quanto mais denso é uma frequência, você sente uma densificação, você sente também posso dizer assim, um desconforto, né? Com energias mais densas, e com energias mais sutis você sente uma leveza, né? Uma maior leveza. Eu sou dentista, né, como todos sabem aqui, e eu trabalho muito com música, com mantras, com músicas que acalmam o sistema nervoso. E assim, eu sou dentista, vou falar de novo. O povo gosta de dentista? Não, todo mundo chega com muito medo. E no consultório, ele entrou desde a recepção até chegar lá dentro da sala, essa frequência de música é mantida. Óbvio que tem pacientes que pedem para tirar. E eu estou achando que eu estou acalmando. E eu tenho pacientes que são tão, aí depois a gente pode conversar sobre, tão ansiosos e estressados, por que não, que falam assim, parece que eu estou colocando uma música infernal. Tira isso, porque está me irritando. Então, assim, eu respeito e pergunto, o que você quer ouvir? O que você gostaria de ouvir? Porque é a sua frequência, como você falou, tudo é frequência. Às vezes a frequência daquela pessoa não tá para aquele tipo de música, e eu achava que estava, porque talvez esteja na minha, ou então eu estou achando que eu vou trazer uma frequência de acalmar o sistema nervoso e irrito. Então, assim, eu respeito isso. Então, eu já fiz cirurgia ouvindo Shocking. Sofrência é a frequência que a pessoa relaxa. E aí eu vou junto também. É a sintonia dela. É a sintonia dela. É isso que eu ia falar, talvez ela se desconecte. Há um incômodo. Há um incômodo. Ouvindo Elvis Presley, e aí eu canto também. Rock and roll pesada, vou também. Por quê? Porque naquele momento eu sou a profissional que estou agindo tecnicamente. Então eu estou fria, na verdade meus ouvidos estão blindados. Eu estou ali para fazer tecnicamente o meu papel. Mas o outro que está recebendo é desconfortante, né? A boca aberta, é anestesia, é agulhada, às vezes é uma extração difícil. Então ele que precisa estar relaxado. E vou lhe dizer mais, Geisa. A companhia espiritual dele também, que está na mesma frequência, na mesma sintonia, também não gosta. Aí isso. A influência pode também vir dali. Vir dali. O incômodo que, às vezes, o incômodo aumentar, né? Falar assim, tira essa música. Eu tenho um amigo médico, eu acho isso super engraçado, né? A forma com que ele fala, assim. E um dia eu estava falando, ele me ligou, parece, ele estava no telefone, parece que eu fui bater a chave do carro, e o carro não quis pegar. Aí ele disse assim, cara, para aí, faz uma prece. E pede um espírito mecânico para lhe ajudar. Será que isso vai dar certo? Mas estava no BM. Aí ele disse, tudo bem. Aí parei, né? Fiz uma prece, mecânico e tal. Fiquei ali um pouquinho. Quando eu bati a chave, o carro, eu digo, pronto. O
processo é por aí. E se você vir olhar, você tem todo mundo que desencarna tem uma profissão. Por que alguém não pode vir lhe ajudar nesse momento? Ou em algum momento que você precisa? Então, tem dentista lá no mundo espiritual, tem musicista, tem terapeuta, tem militar, tem professor. Então, a gente pode orar e pedir a intervenção direcionada nesse sentido. Tem espírito disponível para ajudar. Tá certo? E a música é uma coisa muito interessante. A música toca realmente cada um. É incrível. E acho que a gente precisa ter esse olhar mais atento também, mais sensível, né? Para entender o que é bom para um e o que não é para o outro. E desmistificar também, né? Para a gente também não ficar pensando, por exemplo, assim, né? Como algumas pessoas falam assim, rock é um som da pesada. Não necessariamente. Depende da letra que a música traz, depende do sentimento que ele provoca. Você pode tocar milhares de pessoas, né? Muitas pessoas que são tocadas através da música, da melodia que ela traz. Não é porque ela é de um determinado gênero que ela é. Depende do que é. Existe música que deprecia pessoas. Se ela, na letra, ela já está depreciando, então imagine a carga que ela não traz com isso. Se existem músicas que estão exaltando, existem músicas que estão falando sobre coisas belas, reflexões sobre coisas positivas, por exemplo, ela vai lhe trazer sensações positivas, não tem para onde correr. A mesma coisa se você vê jornal que fala sobre coisas boas, positivas, você vai se conectar com aquelas coisas positivas. Quando você vê jornal está falando o tempo todo sobre coisas negativas, você sente uma coisa lhe drenando com suas para baixo, você começa a sentir... É muito ruim. Exato. A mesma coisa, a música tem essa capacidade tanto de envolver para um lado positivo, quanto também pode levar também para um lado não positivo. Isso depende de como é feita. Em relação a essa questão de TV, logo quando eu lhe conheci, fazendo curso básico ainda, né? Conheci, vim aqui ver algumas palestras no Centro Espírita Madângeles e comecei a fazer o curso básico, né, do Espiritismo da UNI, coordenado por Juliano e Juliana. E uma das vezes você disse que eu esqueci agora o que eu ia falar. Isso mesmo. Me perdi. Acontece. Você estava falando do que mesmo? Eu estava falando sobre frequências, né? Que a gente depende que a música ela pode ser levada tanto para uma coisa de televisão. Pronto, lembrei. Numa das suas aulas, você falando que a gente não deveria, na verdade você não falou a gente não deveria, você citou o seu próprio exemplo, que você não assiste filme de ação perto de dormir, que tem muita pancadaria, morte, nananana, e que a energia desses filmes deixavam em você, eu não sei se isso é um dado de artigo científico de estudo ou percepção sua, agora eu não me lembro, 72 horas aquele tipo de energia. Então, assim, a gente está falando de música, mas agora a gente está indo para filme também. Que frequência pode deixar? Não é um dado meu, não. É assim, isso foi trazido por Divaldo Pereira Franco, informando que se você vê uma cena de filme, né, ou de novela, de televisão, que for, essa cena de violência, ela demora em torno de 72 horas para se desfazer, né, do seu mental, né? Então veja o quanto é danoso, a gente entra na vibração mesmo, né? Eu gostava muito de filme assim, gostava muito, filme bastante educativo. Não, saber disso é muito interessante. Aí mudei. Sempre me causou um desconforto que eu não sabia o que era. Eu não gostava, me causava desconforto. E hoje em dia, eu me dou o direito de não assistir. Eu não gosto, eu fico triste, fico angustiada. A melhor coisa que você faz. E eu me dou o direito de não assistir. Porque impacta mesmo. Até programas de televisão, noticiários que trazem cedo, isso impacta, né? Impacta. Eu estava vendo outro dia, nas redes sociais, inclusive, a referência disso, eu não me recordo quem é que estava falando isso, mas que se você ficar perto de uma pessoa que seja tóxica, com pessimismo, né? A pessoa fica o tempo inteiro se queixando, pessimista e tal, você se prejudica fisicamente, emocionalmente, sem nem se perceber, assim, fizeram uma correlação, né,
do nível dessa intensidade, até, por exemplo, para quem fuma. Como se você passasse a fumar 15 cigarros por dia. Você vê o quanto é danoso, né? Então, observa isso assim, com mais propriedade daquilo que a gente busca. Mais atenção, né? Mais atenção e aquilo que a gente recebe, né? Tem um experimento que, se eu não me falha a memória, é Matsumoto, um japonês. Ele faz um experimento com cristais d'água. Ele coloca água em determinados tipos. Primeiro, ele pega uma água e coloca, por exemplo, um discurso de ódio, um discurso de Hitler. Coloca aquela água e bota o som do discurso de Hitler ali. Depois ele congela e fotografa o cristal de água. Aí ele colocou, por exemplo, impressa em algumas garrafinhas a palavra amor, gratidão, obrigado. Uma água que ele pegou da garrafa, se não me engano, foi de Fukushima, teve um desastre. Fukushima que teve aquele E desastre. aí essa água ele fotografou antes e depois essa água ela foi benzida por um monge zen budista. Depois ele fotografou. Aí, quando você tem essas águas que foram, esses cristais d'água que foram colocadas com a palavra impressa, amor, gratidão, obrigado, tem uma formação geográfica, né? Um desenho assim, bem perfeito desses cristais. As águas que tem, por exemplo, impressas com o discurso de Hitler, ou palavras como ódio, violência, rancor, tristeza, traz uma deformação. É sério? E o corpo da gente, 80% do corpo da gente é água. Se a gente está pensando nessas coisas, né? E aí eu posso já trazer isso para a Reiki como terapeuta, ele pode ter uma propriedade muito maior para falar. Se o corpo da gente é 80% água, se eu fico pensando sempre naquilo ali, né, vibrando naquilo, a gente fala muito sobre as doenças psicossomáticas, né, que vai estabelecendo no corpo. O que a gente vai estar trazendo para as nossas células? Né? E aí, eu acho que a Rai pode falar melhor sobre isso, né? Como é que o que a gente vibra, o que a gente pensa o tempo todo, como isso corresponde no nosso corpo. E você vai ficar devendo esse estudo para depois a gente colocar até na descrição. Eu boto o pessoal. É interessante, quem queira buscar. Talvez a gente coloca lá para você, o pessoal que quiser. Tem vários, né? Cristais d'água, né? Matsumoto, se eu não me engano. Tem um baiano também, pesquisador, que conseguiu provar, né? Canuto. Essa influência da energia na água. Veja, Juliana, eu acho que você é o que você pensa. Então, obviamente, se você pensar negativo, se você pensar numa vibração mais inferior, você vai ter que adoecer. Não tem outro caminho. Agora, se você pensa positivamente, se você gera esperança dentro de você, se você traz para você um olhar mais otimista da vida, você vai adquirir saúde. Então, o pensamento determina quem você é, né? É inteligente você fazer sua escolha nesse nível aí, não tem para correr, não. No último episódio a gente até falou sobre otimismo e você disse que é uma escolha inteligente ser otimista. Eu estou dando risada aqui porque eu imaginei agora aqui, né? Alguém perguntando assim, né? Mas só basta ser otimista, como assim? Pessoas que são otimistas também não adoecem, né? Como se fosse... Porque às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas levam como se fosse uma verdade absoluta, né? Por quê? O que você entende? O que você pensa, você gera um sentimento em você. E é esse sentimento que repercute e somatiza. Certo? E esse sentimento gera e cria um comportamento como resposta do sentimento. Então vamos lá. Você pensa que
que você tem medo de andar num determinado bairro em Salvador, né? E porque você corre o risco de ser assaltado. Nós estamos vivendo momentos de muita violência. O que você vai sentir? Vai sentir medo, Medo. insegurança. Como é que você vai se comportar? Aí pode ter... Eu acho que já vai atraindo, sabia? Não é que você vai se comportar. Ou você paralisa, ou você enfrenta. foge, ou você enfrenta. Ou você muda o seu pensamento É um enfrentamento. e vai. E faz o processo inverso. Isso. E aí é diferente. Se você pensar que você de forma otimista, não, eu vou por tal lugar que é um lugar de segurança e nada vai me acontecer. É porque ser otimista também tem essa coisa racional. Você está dizendo aí um lugar de violência e tal, mas você pode naquele lugar respeitando algumas medidas básicas de segurança. eu Então posso não é fazer ser só otimista, você está sendo Ser otimista racional não é também. fechar os olhos Não. e seguir assim. Aí você vai sentir o quê? Não, eu estou tranquilo. Você vai sentir o quê? Vai se sentir seguro, vai se sentir confiante, mais calmo. Você vai se comportar como? Sossegado, de forma harmônica, fazendo o seu trajeto. Percebe? Então, olha o poder que o pensamento tem. Consequentemente, você relaciona isso com um processo de emissão de energia, de vibração, de frequência, que vai atrair aqueles que estão na mesma sintonia dentro do processo que você estabeleceu para você. Isso, imagine isso sendo repetido por várias vezes e com intensidade absurda. Como é que você vai ficar? Você vai adoecer. Você vai adoecer. Gente, é o seguinte, se a gente for continuar aqui com esse papo, a gente vai se estender. E assim, chegou a hora da gente encerrar esse episódio. Então, agradeço muito a Rai Barreto, Já? agradeço a Juliano, chegou ao fim. Para mais episódios, o que é que eles têm que fazer? Dá o like, curte, compartilha, ativa a notificação, quando o sininho. Aí o músico já vai logo com o sininho, tá vendo? Que quando tiver episódio novo, vocês vão ser avisados. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.